Meditação é caminho espiritual ou prática laica? Esse assunto é muito difícil. Eu vou tentar, certamente não vou conseguir esgotar esse assunto aqui neste vídeo curto, mas vamos ver se eu consigo pelo menos clarear um pouquinho o tema em relação a algumas coisas que às vezes são deixadas de lado quando se trata de entender, né, essa ambiguidade ou essa divergência entre o lado religioso, o lado espiritual, o lado, enfim, tradicional da meditação e o lado moderno, o lado laico da meditação. Só para a gente se situar, antes de eu entrar no assunto propriamente dito, quando eu falo de prática laica, eu me refiro aqui justamente a uma prática que busca explicitamente não ter vínculos com nenhuma filosofia, com nenhuma religião, com nenhum conjunto de crenças. E que se propõe a fazer isso com muita frequência, se pautando em informações colhidas, por exemplo, nas ciências. Então, a gente sabe que só se vence aquilo que se substitui, né, como dizia Nietzsche. Então, as práticas laicas de meditação, elas explicitamente recusam toda a base tradicional, religiosa, espiritual, filosófica da meditação. A maioria dessas bases vem do hinduísmo, do budismo, né, de algumas tradições religiosas e espirituais do Oriente. Então, essas bases elas são recusadas e no lugar dessas bases são enfatizados informações, pesquisas de caráter científico, principalmente relacionados à neurofisiologia, né, ou seja, ao funcionamento do cérebro. Isso é colocado em destaque todas as vezes que vocês pesquisam práticas de meditação e sem essa base religiosa, filosófica tradicional. Então, isso seria a prática laica de meditação. O que é a meditação em si? Né? Se a gente entende o que é a meditação em si, a gente vai inevitavelmente se reconectar a essas bases tradicionais que vieram do hinduísmo, do budismo. O budismo é uma ramificação do hinduísmo, né, como a gente sabe, mas claro que segue por uma outra direção. Dentro do budismo a gente tem uma série de ramificações também. Uma delas, que talvez seja a mais conhecida quando se trata de meditação, uma delas é o Zen budismo, né, que tem a prática da meditação como elemento principal, elemento ritualístico principal, né, como disciplina principal. Então, inevitavelmente, quando a gente vai buscar a origem, as bases fundamentais, a gente vai se deparar com a meditação tal como é entendida pelos hindus, tal como é entendida pelos budistas. Isso, em grande medida, torna muito difícil desvincular essa prática dos preceitos dessas religiões e ou filosofias. Parênteses aqui, eu coloco religiões e ou filosofias porque existe uma visão de que o budismo não é uma religião, mas é uma filosofia. O yoga, que está dentro do hinduísmo, né, também não seria uma religião, mas uma filosofia. Enfim, tem uma controvérsia em relação a se é religião, se é filosofia, mas enfim. Aqui nesta explicação eu devo misturar as coisas, né, por uma questão de praticidade aqui nas explicações. Ok? Fecha parênteses. Então, voltando, toda vez que alguém defende a prática laica da meditação, toda vez que se coloca a prática como o elemento mais importante, vocês podem observar que isso é colocado sempre como uma recusa aos elementos tradicionais e uma valorização de algumas informações modernas, a maioria delas que veio das ciências, das neurociências principalmente, como eu disse para vocês.
A questão que a gente pode colocar a partir daqui é se isso é correto, se isso realmente é vantajoso, se isso é positivo ou não. E a gente vai perceber que isso traz vantagens, mas traz algumas desvantagens também. Por exemplo, toda vez que você supervaloriza o conhecimento das neurociências dentro da meditação, dentro da prática da meditação, você está dizendo o seguinte: a prática da meditação é uma prática para o cérebro. O que certamente soaria muito esquisito para um Swami da Idade Média, né? um Siddha da Idade Média, um grande meditador, um Rishi da Idade Antiga. Então, essas pessoas todas que foram grandes meditadores, mesmo se você pegar mestres mais recentes, pega, por exemplo, Ramana Maharshi, se você chega para ele e fala que a meditação é uma prática que visa melhorar o funcionamento do cérebro, ele provavelmente ia achar um pouquinho engraçado. Porque o cérebro é um elemento que constitui o corpo humano. E a meditação não é para o corpo humano. Ela certamente produz efeitos sobre o funcionamento do corpo, sobre o funcionamento do cérebro, sobre o funcionamento da mente. Existe uma controvérsia muito grande em relação a se a mente é o cérebro, se o cérebro é a mente, se o cérebro produz a mente, se a mente produz a consciência. Então existe uma ambiguidade muito grande entre cérebro, mente, consciência, pensamento, né? São coisas que às vezes se confundem um pouco para muitas pessoas. Os hindus, por exemplo, eles têm isso muito claro para si. Para eles é muito clara essa distinção. Para os yogis, né, que foram os grandes meditadores aí da história da humanidade, isso é muito claro, a distinção entre cérebro, mente, consciência, pensamento. Não existe dúvida em relação ao que são essas coisas todas. Mas modernamente existe uma confusão. Existe uma confusão tão grande que, enfim, as pessoas acabam falando de meditação e entrando nas questões cerebrais, o que cria um afunilamento, um fechamento, né? uma redução muito grande de tudo que se poderia estudar a respeito da meditação. Então, um dos primeiros problemas que surgem por causa dessa imanentização da prática da meditação, dessa laicização da prática da meditação, é a desconexão em relação aos conhecimentos tradicionais, que são muito mais profundos que os conhecimentos das ciências, um apego muito grande em relação ao conhecimento que a ciência produz, que a ciência oferece em relação à meditação. Notem uma coisa importante, a ciência ela não tem interesse na iluminação, como é ensinado pelas tradições espirituais religiosas. A ciência não tem interesse na sua libertação, na sua iluminação. Ela tem interesse nesses fenômenos na medida em que é possível medi-los por meios que a própria ciência produz. Notem como aquilo que não pode ser explicado pelas ciências, em geral, tende a ser colocado de lado, tende a ser deixado de molho. E, às vezes, tende a ser encarado como algo que sequer existe. Ah, isso a ciência não explica. Então, deixa ali quietinho, porque, sei lá, daqui 10, 20, 100 anos, talvez surja um cientista que vai conseguir desenvolver um meio de construir uma explicação dita científica a respeito daquele fenômeno que sequer era
devidamente registrado pela ciência. Então as ciências elas têm essa característica. Isso não é uma falha das ciências, isso é uma característica das ciências. Lidar apenas com coisas que podem ser registradas, medidas, entendidas, com o auxílio dos meios que a própria ciência criou e validou ao longo da história. De uma certa forma, né, se a gente traçar uma analogia, a ciência ela não é uma disciplina, né, ou um modo de entender a realidade muito diferente do modo de algumas religiões, por exemplo. Porque as religiões elas também tendem a criar uma delimitação da realidade. A realidade é entendida dentro desses cânones, dentro desses dogmas. Qualquer coisa que fuja dessa caixinha não faz parte desta religião e, consequentemente, não é assunto a ser tratado por essa religião. Nas ciências acontece a mesma coisa. Então, esse é um problema de laicizar a prática da meditação. É você virar as costas para um monte de conhecimentos que são importantes, muitos deles fazem parte até da origem da própria prática, mas que, como não são mensuráveis pela ciência na sua condição atual, eles acabam perdendo importância, acabam não sendo importantes. É basicamente por isso que é muito esquisito, né, quando eu me deparo com meditadores, né, pessoas explicando a meditação, e que ficam perdendo muito tempo explicando os benefícios de um ponto de vista neurocientífico, neurofisiológico. Eu entendo que esses benefícios, essas explicações relacionadas a esses benefícios, são ganchos, né, para atrair pessoas que talvez de outra forma não se aproximariam da meditação. Por esse lado eu até entendo. Mas é muito esquisito que muitos meditadores, muitos professores de meditação não avancem além desses benefícios neurofisiológicos. Porque existem outros benefícios, inclusive do ponto de vista espiritual, transcendental, religioso, inclusive. Eu sei que a palavra religião é muito mal vista, né, pela modernidade, pela maioria das pessoas hoje em dia, mas a meditação ela é um caminho espiritual, ela é um caminho transcendental, ela é um caminho religioso. A despeito de toda a carga pejorativa que a palavra religião tem, é um caminho religioso. É um caminho religioso que você pode conectar à sua própria religião. Se você é cristão e você tem a prática de silêncio como algo regular na sua vida, isso certamente vai tornar você alguém capaz de rezar melhor, de estabelecer contato com Deus de uma forma mais consistente, mais profunda. Se você não tem o silêncio, que é obtido por meio da meditação, essencialmente, fica muito difícil rezar. Fica muito difícil você se colocar na prática da meditação de forma inteira, de forma plena. Esse silêncio ele faz toda a diferença na sua vida religiosa, na sua vida espiritual e também na sua vida imanente, na sua vida física, material. Isso é proporcionado pela meditação. Então é a partir daqui que a gente consegue talvez encontrar pontos de conexão entre a meditação entendida como uma prática espiritual, a meditação entendida como uma prática às vezes até religiosa, e a meditação no sentido laico, né, que muito se defende hoje em dia, principalmente por meio das neurociências. O silêncio é o elemento comum a essas duas tendências. E é por meio do silêncio
que a gente vai conseguir efetivamente realizar a prática num nível imanente, num nível neurocientífico, por assim dizer, num nível laico, e também num nível religioso, espiritual, transcendental. É a prática do silêncio que une isso tudo. Eu não consigo, evidentemente, bater o martelo e dizer, não, a meditação é uma prática espiritual. Não, a meditação é uma prática laica. É uma prática absolutamente desconectada de toda e qualquer religião. Porque eu vejo todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo para todo mundo que pratica meditação. Talvez o principal problema seja querer isolar a meditação como uma prática exclusivamente religiosa ou espiritual, ou isolá-la como uma prática exclusivamente imanente, neurocientífica, que vai trazer benefícios para o seu cérebro, para o seu corpo, para suas emoções, para coisas que muitas pessoas resolvem com um remedinho, por exemplo. Aí você usa a meditação para não ter que tomar remedinho. Ótimo, maravilhoso. Mas percebam que é o mesmo entendimento. Você não vai tomar remédio, mas você vai meditar para tratar de uma ansiedade ou de uma depressão. É o mesmo raciocínio. Tudo isso se resolve na prática, e na prática de silêncio, na prática de entrega ao silêncio, que é o que a meditação é. Se isso é laico ou se isso é religioso, eu tendo a crer que isso não faz a menor diferença.